Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais esse devocional abençoado. Estou aqui, estou muito feliz e quero dizer para vocês que toda segunda-feira tem um ensino, ou melhor, um estudo da palavra do Senhor ao vivo que a gente está colocando agora, que vocês possam estar ouvindo e aprendendo conosco. Hoje nós vamos falar sobre a verdadeira prosperidade. Onde está a verdadeira prosperidade? De que maneira nós alcançamos ela e por que hoje se vê tanta gente buscando gananciosamente por algo que não é uma prosperidade, porque a verdadeira prosperidade, ela vem de Deus. A verdadeira prosperidade, quem nos dá é o próprio Deus. A verdadeira prosperidade não é sobre o que você tem, é sobre quem você é. E como assim quem você é em Deus? Porque Deus é que é dono de tudo. E nós sabemos que a palavra de Deus diz assim que quando o Senhor Jesus chegou no homem rico e disse para ele assim: tolo, se te pedirem a tua alma, o que tens para oferecer? Quer dizer, de que adianta ele ter horrores e não saber o que é a verdadeira prosperidade? Então, o Senhor hoje vai nos direcionar por esse caminho maravilhoso e nos dar um direcionamento sobre como alcançar a verdadeira prosperidade, como alcançar a bênção que não acrescenta dores na nossa vida. E é desta maneira que o Senhor hoje traz essa palavra para nós, para que nós possamos estar alimentados, para que nós possamos estar fortalecidos e que o dia chamado hoje, nosso presente que o Senhor nos concede, seja abençoado. A palavra de hoje está em Salmos 25, 12 e 13. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Hoje nós vivemos num mundo que se valoriza a base material. Nós não temos mais uma base assim, de que nós valorizamos os bens que não se conquista com dinheiro, mas sim com atitudes. A posição social de cada um, o acúmulo de riquezas é visto hoje como algo que você é melhor porque você tem. No entanto, a nossa visão dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, a respeito disso, transcende. A perspectiva linear e limitada. A palavra de Deus nos ensina que a prosperidade não se resume que possuamos mais, que possuímos mais, está intimamente ligada à satisfação de viver uma vida em conexão com Deus. O salmista diz que quem é o homem sem o Senhor, que teme ao Senhor? Quem é o homem que teme o Senhor? O homem que teme o Senhor, ele tem sabedoria, porque o princípio da sabedoria é o temor, né? Então, se nós temos temor e reverência a Deus, automaticamente nós vamos entender que a prosperidade está ali. E por quê? Quando nós vemos na Bíblia grandes homens como Abraão, José, Davi, nós olhamos e falamos assim: por que eu tenho que querer ser humilde? Porque hoje em dia eles confundem humildade com pobreza. Não, não tem nada disso. Tem muito pobre orgulhoso aí e tem muito rico humilde. Então, não é a condição social que faz da pessoa humilde ou não. Não tem nada a ver com isso. A humildade, ela é uma escolha, porque nós temos que entender que ser humilde é algo que nós queremos, que nós determinamos. Por quê? Nós somos recíprocos, nós temos compaixão do próximo, nós temos que
caridade no nosso coração, nós temos amor ao próximo, nós temos discernimento para entender o que o Senhor está nos direcionando a fazer e o que não é para a gente fazer de maneira nenhuma. Então o Senhor, Ele traz tudo isso para nós de uma forma diferente. No contexto em que a Bíblia nos ensina, nós temos que ter temor no Senhor para ter prosperidade. Se nós discorrermos os provérbios, vamos ver que o Salomão nos ensinou de várias maneiras sobre o temor e sobre a bênção que tem através disso. Então, não há por que dizer que sem temor nós vamos alcançar sabedoria. Ai, mas e o que isso tem a ver com prosperidade? Se eu não tenho sabedoria, eu não sei administrar o que o Senhor me dá. Então, se eu não tenho temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, eu não sei galgar bens, eu não tenho o dom da prosperidade, eu não tenho em mim o dom de riqueza. Por que eu estou dizendo isso? Tudo isso vem do Criador. Eu não adquiro aqui na Terra. Aqui na Terra eu adquiro conhecimento humano, eu adquiro inteligência, mas a sabedoria só vem de Deus. E quem disse isso? A própria palavra de Deus. Não há como adquirir sabedoria sem conhecer a Deus, sem estar nos caminhos do Senhor. Mas adiante, então, esse é o princípio de tudo. Por que é o princípio de tudo? Nós podemos estar cercados de luxo, de muito dinheiro, mas nos sentir vazios. Quantas pessoas riquíssimas, conhecidíssimas, aí famosas, que se suicidam. Por que elas fazem isso? Porque a riqueza delas está baseada nas coisas da terra. Então a vida dela, quando ela entra da porta para dentro, é vazia. Então ela não tem sentido e nada daquilo que ela tem, por um tempo até alegra a alma dela, alegra o coração dela, mas no fundo, aquilo tudo não tem sentido, porque muitas das vezes a pessoa perdeu o amor próprio, a pessoa não tem amor ao próximo, a pessoa não tem ninguém para dividir aquilo ali. Tem família e tudo, mas mesmo assim se suicidam por conta disso. Tem coisas que nós precisamos primeiro de Deus para depois adquirir. Porque as riquezas terrenas que nós buscamos desesperadamente nos destrói. E é por isso que eu digo que sempre vou dizer que as bênçãos do Senhor é quem enriquece, não acrescenta dores. Então a verdadeira prosperidade está o quê? É em conhecer o Criador, o dono da prata, do ouro, o que te ofereceu um lugar de glória, onde você andará em ruas de ouro, onde os muros são de pedras preciosas, jaspes e tantas outras. Ele tem poder para mudar a sua vida quando e como Ele quiser. Mas nós temos que conhecer a Ele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, através da palavra de Deus. Porque o Senhor disse assim, Ele instruirá no caminho que deve seguir. O próprio Senhor, somente Ele pode nos instruir. Viverá em prosperidade. Por que Ele diz aqui viverá em prosperidade? Quando Ele chamou Abraão, Ele disse para Abraão o quê? Onde você alcançar os teus pés aí, eu te darei, e a sua descendência. E depois, quando Abraão não conseguiu mais andar para conquistar nada, Ele disse, onde os teus olhos alcançarem, eu ainda te darei. Então, o Senhor não é Deus de confusão. Ele não nos dá sempre o melhor.
quando ele chamou José e mostrou em sonho que ele estava sendo preparado para ser grande entre todos, principalmente entre os da sua família, o Senhor mostrou para José algo que ia acontecer lá na frente. Trabalhou no caráter e forjou José durante o processo em que ele foi mandado para o Egito. E quando aí José entendeu que ele foi para lá, para que ele fosse alguém levantado por Deus para ajudar todas aquelas nações a não morrerem de fome, de nada. Então, nós somos preparados para algo grandioso, não é para algo pequeno. Porém, temos que entender que nós viveremos em prosperidade quando entendemos que o Senhor é quem nos dá ela. Viverá, você viverá em prosperidade. O Senhor não disse que você vai viver um dia ou dois só. Então, como é isso? Constância, busca sempre. Buscar o quê? Ganhar mais dinheiro, comprar? Não. A verdadeira prosperidade está em coisas que o dinheiro não compra. E o Senhor acrescenta o que o dinheiro compra, porque é Ele o dono de tudo. Ele ainda diz assim, e seus descendentes herdarão a terra. Lembra que eu falei de Abraão? Lembra que eu falei de José? Os descendentes de todos os irmãos de José, de toda aquela nação, é que são herdeiros do que Abraão, lá, essa promessa vem lá de Abraão. Abraão, onde ele alcançou, a descendência dele está lá. E José o quê? Descendente de Abraão. Abraão teve Isaac teve Jacó e Esaú. Jacó teve as 12 tribos e as 12 tribos povoaram. O povo escolhido, um povo que foi maravilhosamente reconhecido como povo de Deus. Porém, quando Cristo vem, este povo não o recebeu, não o aceitou. E assim o Senhor Jesus Cristo disse que ele andaria e todos aqueles que o aceitassem, esses herdariam o reino dos céus. Então há esta condição. O Senhor, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E o Senhor enviou Jesus para que nós tivéssemos o direito de tudo que eu estou dizendo aqui para você, assim como aquele povo é abençoado até hoje. Então, se você faz parte da herança do Senhor, tome posse da sua vitória. Pare de olhar para as circunstâncias e pare de dizer que não é para você, é sim. Porque o seu Pai é dono de tudo. O seu Pai é poderoso e Ele faz o impossível. Grandes e maravilhosas coisas o Senhor tem feito. E por isso o Senhor manda te dizer que somente Ele pode infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então saiba que a prosperidade do Senhor, ela está relacionada a ser e não ter. Porque lá em Mateus, se não me falha a memória, 6,36 está escrito assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos acrescentarei. Então, não é preciso ficar correndo atrás de bênçãos, porque lá em Deuteronômio está escrito que as bênçãos correrão e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus.
Então pare, busque ao Senhor e você vai entender que o que o Senhor tem para você é infinitamente mais. Tome posse desta palavra, desta vitória maravilhosa de hoje e saiba que o Senhor tem para você o melhor desta terra. O Senhor tem sempre o melhor para você. Tome posse da sua bênção. Aquela bênção que eu digo sempre, que não acrescenta dores, porque foi o Senhor quem te deu. Tudo que traz dores não vem do Senhor. Amém? Tome posse dessa palavra. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.